Neste vídeo eu quero falar sobre tontura persistente e eu sei que você já deve estar pensando. Então ela vai falar da tontura postural perceptual persistente, a famosa TPPP ou vertigem fóbica. E não é isso. Eu sei que as pessoas têm muita curiosidade com a TPPP ou com a vertigem fóbica, não só no canal, mas também aqui no consultório. Os pacientes que já têm uma tontura de longa data e que já ouviram falar na vertigem fóbica acreditam mesmo ter esse diagnóstico. Mas o que eu quero te dizer com este vídeo é que nem toda tontura persistente é a TPPP. E eu quero abordar alguns outros quadros que, quando não investigados e não considerados, podem até parecer uma TPPP. Vamos lá. O primeiro quadro que eu quero falar aqui, e que é muito comum, é a enxaqueca vestibular, que é uma doença crônica que causa tontura em crises, e quando o paciente está numa crise, ele pode permanecer com sintomas de tontura que poderá ser uma vertigem, uma instabilidade, um desequilíbrio, sensação estranha na visão ou na cabeça, que pode durar de semanas a meses e que pode claramente piorar em ambientes confusos, como shoppings, supermercados, assim como ocorre na TPPP. Portanto, em pacientes que têm história atual ou passada de enxaqueca ou que apresentam parte dos episódios de tontura associado à dor de cabeça ou a maior intolerância a barulho e à luz, temos que pensar nesse diagnóstico. Inclusive, alguns pacientes, após um longo período de enxaqueca vestibular não controlada, acabam evoluindo para uma TPPP. A segunda possibilidade que quero abordar aqui é a diminuição da função do labirinto, estrutura responsável pelo nosso equilíbrio, principalmente quando temos uma diminuição bilateral, ou seja, em ambos os ouvidos. Isso pode ocorrer por doenças que acometeram o ouvido do paciente, por uma ototoxicidade, que é quando o paciente usa uma medicação que afeta o labirinto, ou mesmo sem uma causa definida. Esse paciente vai relatar que ele tem um desequilíbrio constante, que melhora se ele está sentado ou parado e que piora se ele estiver se movimentando, assim como ocorre por muitas vezes em relato de pacientes com TPPP. Como saber se esse é o seu caso? Através do exame físico em consultório, que já nos faz suspeitar, e através de exames complementares que avaliam a função do equilíbrio do nosso labirinto. Terceira possibilidade são doenças neurológicas, e aqui eu quero abordar principalmente o AVC, o acidente vascular cerebral, que caso tenha ocorrido em uma região do cérebro que é responsável pelo equilíbrio, como tronco encefálico e cerebelo, pode causar uma tontura contínua, como uma instabilidade e desequilíbrio. Além disso, outras doenças devem ser consideradas, como, por exemplo, a doença de Parkinson. Por último, eu quero falar sobre tontura sendo causada por alterações no metabolismo do açúcar, ou seja, pelo aumento da glicose ou da insulina, hormônio responsável por controlar o nível de açúcar no nosso sangue. Nesses casos, o paciente costuma dizer que tem uma sensação estranha na cabeça, como sensação de cabeça oca, ou uma sensação de flutuação que pode ocorrer em diferentes momentos do dia, durar por horas e estar presentes por semana ou meses, principalmente em pacientes mesmo que não diabéticos, mas que costumam abusar de doces e alimentos com farinha branca. Casos como esse podem ser confundidos com a TPPP e podemos considerar essa possibilidade através da avaliação do exame de sangue do paciente, além da história que ele conta no consultório. Bom, eu espero que através desse vídeo você tenha aprendido mais sobre alguns diagnósticos da otoneurologia que não a TPPP ou a vertigem fóbica. E a partir dessas diferentes possibilidades, eu quero que fique claro para você que se você tem tontura persistente ou sintomas semelhantes aos que eu citei aqui, você precisa de um diagnóstico realizado por um médico. Mesmo que seu quadro se pareça com uma TPPP, é importante que outras possibilidades sejam excluídas, ou até entender se além da TPPP tem algum outro quadro que também está contribuindo para a persistência da sua tontura. Até a próxima!